Boa tarde a todos e a todas. É um prazer hoje receber o professor Alexandre de Micheli. Ele não é só professor, é também consultor, pesquisador, articulista, e tem a governança corporativa como foco da sua pesquisa e dos seus escritos já desde um pouco antes de 2000, né? É autor de 2 grandes livros que hoje em dia são um paradigma para o estudo da governança corporativa no Brasil. É professor da USP, foi professor do GVLO, esperamos que você volte mais para a GV, não fique só na FEA. E eu acho que é importante dizer que ele veio para cá e, enfim, foi generoso de nos ceder parte do seu tempo para dividir conosco um pouco as pesquisas que ele desenvolveu no seu pós-doc, agora há pouco tempo atrás, na Harvard, na Cornell. Ele desenvolveu uma nova abordagem para a governança corporativa, única no Brasil. Tá? Eu nunca vi isso. Na verdade, eu nunca vi no mundo. Assim, pode ser ignorância minha, mas você me diga se é ignorância minha ou se, de fato, você é realmente pioneiro. Eu acho que é. E não só uma abordagem inovadora no Brasil e no mundo, mas tem também por fundamento pesquisas da área da psicologia comportamental, né, e que, se aplicada, pode transformar, de fato, a cultura das organizações no Brasil. Então, nisso, é bom para as organizações, porque garante, eu acho, que uma mitigação de riscos advindos de corrupção e outros males, né? Então, importante não só também para essas organizações, mas também para o Brasil como sociedade, na medida em que a gente precisa aí, desenvolver pesquisas nessa área e trazer essas pesquisas de forma pragmática para dentro das organizações. E foi essa mágica que o professor Alexandre fez, né? Então, ele não ficou só no acadêmico, ele, de fato, desenvolveu pesquisas no exterior, mas ele transpôs para a teoria da governança e da teoria da governança para essa aplicação cultural dentro das organizações. Então, eu só queria fazer esse sinal para te apresentar e para te agradecer mais uma vez. Vou passar a palavra, então, para o professor Alexandre, por favor. Bom, eu posso falar em pé? Lígia, acho que é mais dinâmico, né? Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite da Fundação Getúlio Vargas, em nome da Lígia, dizer que realmente ela é muito generosa, inclusive por essa apresentação, né? A Lígia vem já há muitos anos aqui se dedicando à escola e você que fez acontecer esse evento. Então, acho que todos nós temos que ser gratos a você por todo esse, né, trabalho para que eu pudesse vir aqui conversar com todo mundo. E acho que espero aí trazer um tema bastante estimulante para todos. Bom, em primeiro lugar, gostaria de fazer um convite para que vocês participem, né, ativamente aqui dessa sessão. Então, por favor, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento. Acho que a ideia... Vamos ter um tempo aí ao final para perguntas, mas podemos, durante aí a apresentação também, fazer aí algumas enfim, interrupções para poder debater com mais profundidade alguns temas que lhes interessam. Então, esse assunto, né, que eu trouxe hoje, eu acredito que é muito importante para todos nós, porque, em última instância, nós todos somos expostos, né, à qualidade do governo, tanto das nossas organizações, enfim, empresas, organizações sem fins lucrativos, inclusive instituições, e, portanto, o bom ou mau governo, né, dessas organizações e instituições nos afeta, como temos visto agora recentemente, inclusive, com a maior companhia brasileira, né, nessa enorme operação em Lava Jato, e algumas das grandes companhias privadas aqui do Brasil. Então, esse tema, governança, o tópico que eu trouxe, né, muito além do compliance. Por quê? Porque hoje fala-se muito, né, em termos de controles e como fazer para que essas organizações sejam bem dirigidas, bem controladas, e qual seria a solução mágica, né? E acho que não há uma solução, mas há um conjunto de elementos que são importantes. E esse momento, particularmente, da governança, ele é emblemático, né? São 30 anos do movimento da governança no mundo, 20 anos aqui no Brasil, inclusive esse é o ano que o IBGC, né, que é o principal instituto dedicado ao tema, comemora aí seu 20º aniversário. Então, temos que fazer um balanço. Acho que houve avanços, há aspectos positivos,
própria expressão, por exemplo, compliance, não se falava 10, 20 anos atrás, gestão de riscos, conselhos de administração um pouco mais independentes, profissionalizados, né? Ativismo, direitos dos acionistas, mas ainda há muito o que fazer. Então, o mote que eu trouxe aqui para essa nossa sessão, começar com o nosso amigo Oscar Wilde, é que a única diferença entre santos e pecadores é que todo santo tem um passado, enquanto todo pecador tem um futuro. Eu acho que esse vai ser o pano de fundo aqui da nossa sessão. E, no final das contas, né, esse movimento da governança, do tal do corporate governance, tem um grande objetivo por trás, que é fazer com que as companhias sejam transparentes, meritocráticas e sustentáveis, no final das contas, para que elas possam contribuir para uma sociedade melhor. Afinal de contas, obviamente, que as organizações estão inseridas, conectadas à sociedade. E a pergunta que a gente tem que se fazer é essa, né? Será que esse objetivo vem sendo alcançado? E, apesar de alguns avanços, o fato é que todos os dias temos sido bombardeados, a palavra é essa, né, com diversas atitudes, notícias, né, envolvendo atitudes antiéticas das companhias, em temas como corrupção. Então, todos aqui, né, têm acompanhado atentamente aí esse enorme caso envolvendo a Petrobras, também envolvendo grandes empreiteiras, inclusive presidentes, né, de grandes empresas, algo que seria até impensável, diria, há uma década atrás, né, estão atualmente presos e já há um bom tempo, e pessoas essas que, inclusive, participavam de eventos até de governança. Então, eu, por exemplo, frequentei eventos aí que alguns desses aí iam lá falar de boa governança, bons modelos de governança, né? Estão presos aí há um bom tempo, o que nos leva aí a uma reflexão. Essa corrupção não é só localizada nesse escândalo da Lava Jato. Aqui em São Paulo, que são tantos escândalos sucessivos que a gente acaba se esquecendo, né? Houve um caso enorme aqui com fiscais da prefeitura e várias construtoras, inclusive algumas listadas no Novo Mercado, que é o segmento máximo de governança ou de bom governo da Bolsa, né? Casos do metrô aqui em São Paulo também, enfim, Siemens, Alstom, todos esses. E outras notícias aí que todos os dias, né, somos expostos. Mas vai muito além da questão da corrupção, tem a ver com fraudes. Vários bancos, né, por exemplo, que abriram capital nos últimos anos, também apresentaram aí, enfim, fraudes enormes, por exemplo, Cruzeiro do Sul, Pan-Americano, que todo mundo acompanhou. Outro caso, menos já conhecido, lembrado, mas da Grenco, também uma empresa que abriu capital em 2007, e logo depois, enfim, seus dirigentes acabaram presos, sob inúmeras acusações. Outro caso que fica aí um ponto de interrogação, se é fraude ou não, isso está em andamento ainda, né? É o caso do nosso amigo ali, Eike Batista, com as suas empresas X. Então, várias companhias, inclusive 6 delas, pelo menos, aí no novo mercado também da Bolsa. Além de fraude e evasão fiscal, essa operação enorme, por exemplo, Zelotes, né, que, inclusive, hoje foi anunciado em mais uma etapa, envolvendo grandes organizações brasileiras, que, enfim, estavam aí praticando evasão fiscal e provavelmente subornando aí algumas pessoas aí que iam julgar, né, os casos, os seus recursos. CPI aqui do HSBC. Enfim, acho que você tem aqui sonegação de impostos 7 vezes maior que a corrupção. No mundo, o Brasil só perde para a Rússia. Espero que não, né, tenhamos esse título aí. Mas, enfim, prejuízos ambientais, que também, obviamente, são resultado de decisões dentro aí das organizações. Então, quase todos os dias a gente vê vários casos, né, de condenações na justiça envolvendo poluição do meio ambiente, diversas naturezas. Não só aqui no Brasil, é importante dizer que isso é um problema global. Inclusive, todos aí estão acompanhando agora esse enorme escândalo aí da Volkswagen, né, das emissões, chamado. E é um caso tão grande que a primeira estimativa aí talvez de prejuízos para a companhia, e não só com multas, mas também perda de mercado, necessidade de mudar a tecnologia, etc., estima-se aí algo na casa de 25 a 70 bilhões de euros, o que já colocaria até a sobrevivência da própria companhia em risco, né? Então, e aqui acho que é importante, já que estamos aqui na Escola de Direito, que esse é um caso que vai não apenas para a esfera civil, enfim, administrativa, mas também penal, porque eles inclusive estão calculando quantas pessoas provavelmente morreram em função desse acréscimo, né, da emissão de dióxido de nitrogênio, né, na atmosfera nesses anos. Então,
esse prejuízos ambientais, o caso da BP também, há poucos anos atrás. Isso daqui é uma notícia que não dá para ler de onde vocês estão, mas eu fiquei impressionado e coloquei aqui que, na minha cabeça, por exemplo, essa coisa das indústrias, né, poluírem os rios era algo, sei lá, do passado, década de 70, 80, e que hoje a coisa estaria bem melhor. Mas essa é uma matéria recente, de uma pesquisa, inclusive, aqui da Fundação Getúlio Vargas, que mostra que, por hora, as indústrias lançam mais ou menos 10 milhões de litros de resíduos tóxicos nos mananciais aqui em São Paulo, e não por acaso isso afeta todo o lençol freático e a gente acaba ficando sem água, né? Isso afeta todos nós. Então, muitos problemas, todas essas decisões naturalmente antiéticas, muitas também ilegais, e desrespeito ao consumidor, que é outro público de interesse importante das organizações. Então, você vê, por exemplo, ali, né, fraudar leite com formol. Aqui, acho que é interessante, o governo, esse ano, né, puniu já 374 empresas por fraude ao consumidor e uma tentativa a cada 15,9 segundos. Então, realmente, uma visão bastante transacional das empresas, né, e não relacional, com impactos severos aí para todos nós, em função dessas atitudes, obviamente, muitas vezes predatórias, né, antiéticas, etc. E, finalmente, violação de direitos humanos. Então, também várias aí, empresas que todos nós conhecemos sendo aí processadas e punidas, muitas vezes, em função de trabalho escravo, mão de obra infantil. Você vê aqui assédio, né, assédio moral, enfim, inúmeros problemas aí com seus funcionários e que mostram também que a relação com esse público de interesse muitas vezes é problemática por parte. E a gente está falando aqui principalmente das grandes empresas, né? E são os casos aí que vêm à tona. Obviamente, há muitas outras coisas que a gente acaba não sabendo. E o último aqui, só para servir aí como aquecimento para todos nós, danos também aos acionistas, que também são públicos de interesse. E aí a gente tem acompanhado inúmeros casos, né, de decisões que são tomadas pelas companhias que acabam prejudicando a todos os stakeholders, inclusive, no final das contas, aos seus acionistas. E há vários casos, não dá tempo de comentar sobre alguns deles, porque senão a gente gastaria tempo demais, mas eu acho que mostra aí, isso tudo dos últimos anos, né, como, apesar dos avanços, ainda tem muito, muito a se fazer. Curiosamente, pessoal, em todos esses casos, as empresas alegavam ter um comportamento exemplar. Então, eu não vou ter tempo de mostrar muitos exemplos, mas é algo que eu tenho feito de forma recorrente, que é, quando sai um escândalo, eu já olho a documentação da companhia nos anos anteriores, que é um exercício bastante curioso, pelo menos, né? Então, por exemplo, essa daqui era uma empresa que dizia, olha, nossa governança tem como objetivo garantir que seus valores, princípios de sustentabilidade e código de conduta sejam rigorosamente respeitados. Rigorosamente. Entre os nossos valores se destaca a atuação responsável, atender ao que é estabelecido na legislação, agindo de forma íntegra, transparência, fornecer informações claras e abrangentes, e assim vai, né? Nossos desafios, consolidar uma cultura, meritocracia, inovação e ética. As empresas, enfim, que empresa era essa? Essa era a Camargo Corrêa, e esses eram os documentos, aí no caso, relatório anual, código de conduta, nos anos imediatamente anteriores. Idem aqui, no caso, essa daí todo mundo conhece, né, da nossa maior companhia, que dizia, olha, nosso sistema conta com políticas, códigos, procedimentos e estatutos que lhe permitem garantir a proteção do interesse de seus acionistas. Olha que frase bonita. Transparência é um princípio ético que norteia as ações de nosso sistema. Enfim, combatendo a ocorrência de atos de corrupção. E assim vai. Há muitos outros aí, eu só vou mostrar esses dois, e essa era a Petrobras. Pois bem, a pergunta que eu faço, né, eu acho que a gente tem que se questionar, deixa eu só voltar aqui, é a seguinte, por que esses casos, que são enormes, né, colossais, eles ocorrem com tanta frequência? Alguém teria uma sugestão? Por que isso é tão recorrente? Um comentário? Estão tímidos? Começo aqui da apresentação. Oi? Cultura da corrupção. Mas vai além da corrupção, aí no caso, né? Outras decisões. Sim. Sim. Mas são outros problemas que vão além da corrupção também, né? Por exemplo, enfim, prejuízo aí aos funcionários, direitos humanos, pelo meio ambiente. É algo maior, né? São atitudes antiéticas, né? E, naturalmente, quase todas também ilegais, que a gente vê de forma recorrente. Então, uma resposta que vem é essa aqui,
é tudo culpa de algumas poucas pessoas ruins. Então, tem muita gente que fala, mas isso é porque existem algumas pessoas ruins nessas organizações, e essas pessoas ruins são mal intencionadas, e, por isso, essas coisas acabam acontecendo. Essa é uma resposta que a gente ouve bastante. Está aqui uma figurinha da pessoa ruim. Né? A outra resposta que a gente ouve com frequência é o seguinte, já o outro extremo, né? O ser humano é ruim. Todo mundo é ruim. E eu, naturalmente, sou um dos poucos bons. Essa também é uma resposta bastante, né, comum aí que a gente escuta. Mas a questão é, essas coisas continuam a acontecer, a gente precisa entender para melhorar o governo dessas organizações. Então, eu comecei a estudar um tema que é chamado de ética comportamental, que, a meu ver, ele fornece aí pistas interessantes para a gente melhorar a governança das nossas organizações. Então, o que é esse campo da ética comportamental? Ele é porque ética, acho que todo mundo aí já, né, conhece e tal, mas o que seria essa ideia de ética comportamental? É a gente ir além do aspecto normativo. Então, a abordagem tradicional para a ética, ela diz o seguinte, como é que as pessoas devem se comportar? Então, eu chego aqui, coloco uma situação, um dilema ético, muitas vezes, e as pessoas ficam até discutindo qual é a abordagem correta, se é uma abordagem utilitarista ou deontológica, mas será que é assim que acontece no mundo real? As pessoas param e discutem, do ponto de vista racional, o que fazer e qual abordagem ética utilizar? Não é assim. Então, a gente precisa... isso daqui parte de uma premissa, né, que as pessoas têm uma racionalidade e uma reflexão plena, além de conhecimento, né, dessas questões. Isso não funciona. As pessoas, na prática, elas muitas vezes nem observam, de maneira mais ampla, as implicações éticas do que elas estão fazendo, ou muitas vezes elas acham que aquilo, naquela circunstância, é justificável. E, curiosamente, nem os professores de ética e filosofia são, em média, mais éticos do que a população. Tem um pesquisador norte-americano que ele se especializou em fazer estudos muito curiosos para mostrar isso daí. Então, por exemplo, ele constatou que os livros, né, de ética são os mais furtados lá na biblioteca, muito mais do que de outras áreas da filosofia. Ele chegou aí a vários congressos, né, de filósofos e viu que o pessoal da ética acaba, por exemplo, deixando de pagar a inscrição com uma frequência maior, enfim, ou pelo menos não estatisticamente diferente dos outros. Então, não dá para dizer que eles, apesar de conhecerem mais, obviamente, sobre o assunto, que eles de fato praticam. Então, a gente precisa ir além. E a ideia dessa ética comportamental, que é baseada na psicologia, ela visa responder duas questões, basicamente. Primeiro como é que as pessoas, de fato, se comportam quando expostas a situações que têm implicações éticas? O que as pessoas, de fato, fazem, como elas, de fato, interpretam as coisas, né? E a segunda, por que pessoas comuns, pessoas normais, enfim, né, pessoas boas, no nosso jargão, elas tomam decisões antiéticas e que, muitas vezes, vão contra os seus valores e as suas crenças. Então, para a gente entender os comportamentos antiéticos, a gente precisa incorporar aspectos psicológicos, a gente precisa entender qual é o peso do contexto, qual é o peso do tempo e como isso leva pessoas a tomarem decisões, a agir de uma maneira que muitas vezes vai contra o que elas gostariam de fazer inicialmente. Então, essa é a linha, né, que vem sendo aí, estudada da ética comportamental e que eu acho que tem algumas respostas bem interessantes. Então, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe duas conclusões, duas grandes conclusões desse campo da ética comportamental, que possuem, por sua vez, 3 implicações para a governança corporativa. Então, eu vou primeiro apresentar 2 grandes resultados de diversas pesquisas, experimentos, na maioria das vezes, com seres humanos, e como esses resultados podem ser levados para o campo aí no final das contas, da governança corporativa. Tudo bem? Então, qual a primeira grande conclusão dessa linha aí da ética comportamental? A primeira grande conclusão é que nós superestimamos o nosso comportamento ético. Então, nós, em média, achamos que somos mais éticos do que, de fato, nossos atos justificam. Então, uma pergunta que eu tenho feito em algumas pesquisas, inclusive tenho aplicado para conselheiros de administração e diretores no curso do IBGC, é essa, né? São várias perguntas, mas uma é essa. Você está satisfeito
com seu comportamento ético no dia a dia? Então, no caso aqui, eu perguntei para 30 diretores e conselheiros, isso foi bem recente agora, começo do mês, 100% sim. Todos estão satisfeitos com seu comportamento ético. Inclusive, nessa turma, havia alguns executivos dessas empreiteiras da Lava Jato, curiosamente, porque agora eles estão tendo que fazer vários treinamentos, mas todos estão satisfeitos com seu comportamento ético. A outra pergunta que eu fiz para eles, falei, bom, então por aí não vai, né? Vamos perguntar outra coisa. Eu perguntei o seguinte, de 0 a 100, quão ético você acredita que é em relação à população brasileira? E eu falei, olha, 100 você é o mais ético da população, 0 você é o menos, 50 você é, enfim, está mediana ali, né? E olha só os resultados. Ninguém marcou abaixo de 50. Todo mundo marcou de 50 para cima, a média foi 82, a mediana 85. Há uma outra turma, que por coincidência vai ser amanhã, que eu estava dando uma olhada nos resultados, a média, inclusive, maior, já vai quase para 90. E muitos, vocês veem aqui, ó, marcam 100. Quer dizer, eu sou o mais ético da população. Olha que maravilha. Que sucesso, hein? Obviamente que essa conta não fecha, né? Se todo mundo se acha mais ético do que a média, não tem média, né? Por definição. E aí fiz uma outra pergunta parecida, que é o seguinte, em relação às pessoas da sua empresa, quão ético você acredita que é? Porque, infelizmente, né, tem uma grande disparidade socioeconômica aqui no Brasil e baixa coesão social, então as pessoas se acham realmente diferentes, né, do que a média, digamos assim, da população, né? Melhores em vários aspectos, inclusive na questão ética. Então, eu perguntei, bom, em relação às pessoas da sua organização, que é um grupo mais próximo, né? Aí o resultado foi esse, ó, em relação às pessoas da sua empresa. A mediana é a mesma, a média caiu um pouquinho em função de uma observação aqui atípica, que eu já vou comentar, mas todo mundo praticamente marcou acima de 50, e alguns também marcaram 100, esse foi humilde, marcou 99, mas, enfim, a média também na casa de 80. Houve um cidadão que marcou aqui 10. E, estatisticamente, eu já também apliquei isso para outros grupos que não só esses diretores e conselheiros, isso nunca aconteceu. Aí eu tenho duas hipóteses, né? Uma, que ele fez alguma coisa muito grave nesse dia, que eu não quero saber o que foi, para não ser cúmplice, alguma coisa assim. E a segunda, que eu acho que é até mais provável, depois eu fiquei pensando, é que ele quis marcar 100, você tem que digitar, e talvez ele tenha errado e marcado 10. Eu acho que é mais provável, porque na outra, lá em relação à população, ele se achou bem superior à média da população. Mas eu mantive para... né, não parecia que eu mudei o resultado aqui, mas não importa muito, a mediana continua 80. E a última que eu fiz foi em relação à sua organização. Quão ética é a sua empresa em relação às outras do mercado? E o resultado foi esse aqui, ó. Média 84, mediana 85, vários marcaram 100 também, 90, enfim, ninguém acha que a sua empresa é menos ética do que a média do mercado. Então, a gente tem uma tendência, né, a achar que somos melhores aí do que a média em várias coisas, inclusive em relação à questão do comportamento ético. Essas são as demais perguntas. Essa pesquisa foi feita também já no mercado americano, e os resultados são muito similares. As médias oscilam aí ao redor de 75 e 80, e, curiosamente, exatamente o que eu observei aqui até o momento, né? Então, o que acontece? A gente tem uma forte tendência a superestimar a nossa capacidade ética. A gente não percebe essa lacuna entre quão ético a gente gostaria de ser e quão ético, muitas vezes, nós somos, nossos atos, né, são. Então, a gente se acha mais honesto, mais confiável, mais ético, mais justo e mais solidário do que a média das pessoas. Então, esse comportamento, muitas vezes, é inconsistente, contraditório, e uma conclusão que os psicólogos sociais chegaram é que nós temos uma forte propensão à tal da hipocrisia moral, né? E eu sei que muitos aqui de vocês agora concordam, mas falam assim, agora eu estou entendendo os outros, isso se aplica aos outros, mas não a mim. Então, eu sei que você está pensando que isso é útil só para compreender os outros, e é exatamente aí que está o problema. Todos nós achamos que isso é útil para entender os outros. Então, o que a gente tem, pessoal, é isso aqui. É um potencial ético que a gente pode ou não alcançar, só que, para alcançá-lo, a gente tem que, no final das contas, aceitar as nossas limitações e ter, no final das contas, abertura e humildade para saber o que pode influenciar, para melhor ou para pior, esse nosso potencial ético. Então,